Bom, pessoal, então, bom dia. Meu nome é André Pacheco. Continuando, então, nossas reuniões semanais. Hoje, o tema que eu trouxe foi sobre um artigo que saiu semana passada no JEC, sobre quitelombo, a efetividade do CDI para reduzir mortalidade em pacientes com quitelombo. Então, esse foi o título do trabalho. É de um grupo de Rochas, um grupo americano, que tem o maior registro mundial de quitelombo. Então, é um grupo que publica bastante nessa área. Então, como introdução, a gente sabe que essa estratificação de risco para paciente com quitelombo é um pouco complicado, né? Isso já vai na literatura já há bastante tempo fatores de maior risco de morte súbita, classicamente em 2003 aqui da Silvia Priori, que vê risco de eventos de síncope, morte cardíaca ou morte súbita, de maior risco, QT maior 500, QT12, sexo masculino QT3. Recentemente se agregou mais fatores genéticos também, mutações também nesse de risco, porém, na indicação do CDI isso não se aplica ainda na prática, assim, não é só ter alto risco que é indicado o CDI para todo mundo. Então, essa seleção de risco ainda exige tem que evoluir a gente selecionar melhor os pacientes que vão para o CDI, né? Então, esse mesmo grupo que publicou essa estudo que eu estou pensando hoje, mostrou que já em 2019, um estudo de pacientes com CDI, para ver quem tem maior risco de eventos de desfibrilação no CDI, viu que pacientes com QT maior que 500, corroborando com outros estudos, né, que paciente tem QT maior que 500, ou síncope com beta-bloqueador, tem maior risco bem significativo de ter eventos com quem tem CDI, né? Esse mesmo grupo também mostrou em relação ao beta-bloqueador interessante que o metoprolol parece ser o menos efetivo beta-bloqueador para reduzir eventos nesse mesmo registro pacientes que já tinham CDI. Então, a introdução que o autor traz no artigo, ele mostra falar que paciente com QT longo é a maior causa de morte súbita em pacientes jovens, né, incidência cardíaca estrutural. Muitos pacientes têm eventos fatais e não fatais mesmo com o uso do beta-bloqueador, o que exige que a gente evolua nessa certificação, né? O papel do CDI em pacientes que não teve morte cardíaca súbita ainda é muito baseado em opinião, em estudos de expressão secundária. Quem teve um evento fatal grave, é lógico que vai ganhar CDI, mas pacientes que não teve, um pouco ainda não tem tanta evidência disso, né? Pacientes com CDI, o efeito do CDI reduzir mortalidade mesmo dos pacientes ainda não é bem estudado, até porque é uma casuística pequena no QT longo, né? Então, o objetivo desse estudo específico foi avaliar a efetividade da terapia com CDI para reduzir morte cardíaca total, morte por todas as causas abaixo de 50 anos e morte cardíaca súbita em pacientes com QT longo que participaram desse registro, né? O Roche tem registro. É um estudo retrospectivo. Examinar, então, os pacientes, o objetivo secundário foi examinar a eficácia do CDI para reduzir morte, dividido de acordo com o subgrupo da indicação. Ele separou em 3 grupos de indicação do CDI. 2 grupos pós-morte cardíaca não fatal, pós-pacientes com síncope usando beta-bloqueador, que são indicações formais, atuais, né? Mais um terceiro grupo de indicação que ele separou, pacientes com QT maior do que 500, que tiveram síncope, mas sem usar beta-bloqueador. Então, ele separou as indicações nesses 3 grupos e analisou individualmente o desfecho de acordo com a indicação, nesses 3 subgrupos. Então, o método. Então, foi um estudo retrospectivo, 3.030 pacientes do registro Rochester, que é um subregistro do registro internacional, né? Desses 3.035 pacientes, 597 tinham CDI. Foram incluídos pacientes com a doença QT QT longo, com QTC menor que 470 milissegundos, ou pacientes com genótipo positivo, familiar, com genótipo positivo, mesmo sem ter um QT longo, também estão incluídos no estudo. O endpoint primário do estudo foi morte por toda causa, e endpoints secundários foram morte abaixo de 50 anos e morte súbita. Eles separaram morte abaixo de 50 anos para tentar separar aqueles pacientes que morrem de mais idade por outras causas, né, do envelhecimento normal. Por isso que tem essa análise secundária de endpoint aqui de morte total abaixo de 50 anos. Então, os subgrupos, naquele que eu falei, então, que foram indicados CDI por conta de morte cardíaca não fatal, uma parada cardíaca abortada, síncope beta-bloqueador e QT maior que 500 com síncope sem uso de beta-bloqueador. Só que nesses subgrupos, a análise teve porém, veja, quando o paciente tem um evento de alto risco,
como assim, morte cardíaca súbita, maior que 5 beta-bloqueador, maior que 5 sem beta-bloqueador, ele foi encarado como uma indicação do maior risco. Por exemplo, morte cardíaca súbita, analisado como isso. Agora, o paciente poderia ter uma sem beta-bloqueador e depois uma morte cardíaca súbita fatal. Então, ele separou a análise também em cortar o follow-up até o evento mais grave, né? Até ter o evento mais grave, uma análise separada para realmente ver sozinho cada indicação de subgrupo, a análise, né? Nessa análise sensitiva que ele coloca depois. Vai ficar mais claro na hora dos resultados. Então, os resultados, então, né? Vamos com calma aqui, que essa tabela é grande. A tabela 1, então, a média 3.030 pacientes. O grupo que não recebeu CDI, 2.408 pacientes, comparou com pacientes que receberam CDI, 597 pacientes, né? Na característica dos pacientes aqui, o sexo masculino foi a minoria, né? 40%. O grupo CDI teve até um pouco de mais risco clínico, né, na análise. Aqui a maior parte foi mulher, quem recebeu CDI, 70%, 31% homens. A idade média de entrada foi de 24 anos, jovens, né? Não teve diferença. A média do QT corrigido no grupo não CDI foi 480 e no grupo CDI 500. Um pouco maior no grupo que tem CDI. Tem mais risco, né? Em termos de tamanho do QT aqui, QT corrigido, então, em torno de 20% foi quem tinha genótipo positivo com QT normal, né, familiar, e acima de 500 aqui, 20%. Então, foi bem dividido aqui em termos de tamanho do QT, prolongamento do QT. Genótipo, 60% teve genótipo positivo, que 1, 2, 3, foi 97% foram esses 1, 2, 3. Outras mutações mais raras foram bem minoria, 2% só. E não testado também é uma boa parte. 34% dos pacientes, em média, 30% foram não testados, né, para nenhum genótipo. Em termos de indicação do CDI, né, antes do plano de CDI, em termos de eventos, 20% dos pacientes com CDI não tiveram nenhum evento antes, né, foi indicado mesmo sem ter nenhum evento prévio. 20% colocou o CDI porque já ia colocar o marca-passo, então colocou. Então, aqui em torno dessa parte aqui de 60%, 70% por aí, teve algum evento, ou síncope com beta-bloqueador ou sem, ou morte cardíaca fatal. Em termos também no follow-up, o uso do beta-bloqueador, né, importante. Quem não teve CDI, então 60%. Quem teve CDI, quase 93%. A maioria usou beta-bloqueador realmente. Canal de sódio bem menos e de inervação bem pouco representado, né, 1% só no CDI e CDI 3%, né. Então, o grupo de pacientes que tiveram CDI também teve um perfil clínico um pouco mais grave. Tiveram mais doença coronariana, mais ciência cardíaca, mais stroke também, pacientes do grupo CDI. Então, os resultados, né? Então, dos 597 pacientes com CDI, 115 pacientes tiveram pelo menos um choque apropriado, CDI, e 86 choque mesmo no beta-bloqueador. Tá? Então, aqui a tabela de risco, né? O risco para o primeiro choque apropriado do CDI, aqui em torno de 10 anos, cerca de 22% dos pacientes tiveram um choque apropriado, né? No follow-up aí de 10 anos, certo? Uma taxa alta, né? Ainda, dos 597 pacientes CDI, 374 tiveram pelo menos um evento antes de colocar o CDI, que a gente comentou antes. E no risco para primeiro choque apropriado do CDI, não houve diferença aqui entre subgrupos, inicialmente nessa análise, né? Teve aqui uma taxa alta, mas em relação à indicação dos três subgrupos que a gente comentou, não houve diferença estatisticamente significativa. Agora, o resultado principal, mesmo a figura central do estudo é essa: a redução da mortalidade de pacientes com CDI nessa população, né? Então, veja, morte total, em termos de morte total, grupo que não teve CDI 366 de 2048, CDI 23, houve uma redução de risco relativo bem importante, né, em pacientes que colocaram CDI. Então, a hazard rate de 0,54, né? Então, uma redução 46% aí na chance de morte total em quem colocou CDI bem significativo P. Morte total por todas as causas abaixo de 50 anos, que tentou ver mais mortes realmente mais arrítmica, né? Também uma redução bem expressiva, 0,29 de hazard ratio em quem colocou CDI, né? Uma redução bem importante. Morte cardíaca súbita, 0,22 de hazard ratio. Então, um resultado bem expressivo, realmente uma redução de mortalidade bem importante no grupo que colocou CDI em relação ao grupo que não colocou. Aqui eu trouxe a tabelinha, acho que é interessante, dos pacientes que tiveram CDI, que tiveram morte súbita, que tiveram morte total, a boa parte que foi um pouco de ciência cardíaca, um pouco de
3 ou 4, foram no total, foram 23 pacientes, né, que tiveram CDI, e mesmo assim tiveram morte total nessa população. Essas 23 mortes totais estão aqui, né, ó. Ciência cardíaca, alguns falharam no CDI, miocardite aguda, câncer pancreático, outras coisas que morreram, né? Então, ele colocou que todos os 23 pacientes com CDI, por que morreram, né? Aqui diz que em torno de 4 pacientes foram uma falha de CDI. Não escreve bem o que foi essa falha, não fala muito bem, só colocou a causa lá, por que o paciente morreu mesmo com CDI, né? A maioria foi outras causas, né? A maioria foi infecção, né? Outras coisas, suicídio, né? Então, acidente de carro. Então, realmente a redução da mortalidade foi bem importante. Esse resultado aqui já é ajustado estatisticamente para outros fatores confundidores, né? Para sexo, genótipo, tamanho do QT já foi ajustado, sim, ele nem citou no estudo, mas ele cita que teve uma análise de ajuste para outros fatores confundidores bem importante também, não sabe muito bem como é que foi esse ajuste. Então, ainda na figura central, agora separando subgrupos, né, que a gente comentou, em termos de redução de mortalidade, né, de acordo com a indicação do CDI, aqueles que foram indicados por morte cardíaca não fatal abortada, é uma redução bem expressiva de risco, né, 0,14, né, que é 1 em relação aqui, à unidade, né, então 0,14 de hazard rate, uma redução importante. Aqueles pacientes com SIMP usando beta-bloqueador também, 0,27 de hazard rate, né, reduziu bastante. Agora, as 5 pacientes com QT maior que 500, com síncope, sem beta-bloqueador, foi um pouco menos importante o resultado, foi 0,42, mas foi mais próximo de 1, né, que a curva, mas mesmo assim foi significativo nessa análise geral. Os pacientes, tiveram 228 pacientes, total aqui, que tiveram morte cardíaca abortada, e desses, 6 morreram 6, uma semana logo depois do choque, e 3 no primeiro mês depois da morte cardíaca súbita, na verdade. Então, eles não chegaram a receber CDI porque eles tiveram morte depois da parada cardíaca abortada, né? Então, esses 19 pacientes aqui, eles não chegaram a receber CDI por conta disso. Mas eles analisaram também esse subgrupo específico, pacientes com morte abortada. Além de um mês de sobrevivência, não teve diferença no resultado. Então, parece que isso não influenciou no resultado total da análise aqui. Então, o que aconteceu com os pacientes que tiveram síncope com beta-bloqueador, né? Ele separou essa análise aqui mais descritiva, né? Então, quem teve síncope com beta-bloqueador, 260 pacientes, 143 receberam CDI. Então, desses, 7 morreram. Que não colocou CDI depois de um síncope beta-bloqueador, seguindo aqui, 27 morreram, 18 tiveram uma morte cardíaca abortada. Desses, daí depois, 3 colocaram CDI, ninguém morreu, e desses, 2 morreram. Então, realmente, quem não recebeu CDI teve bastante evento adverso aqui na sequência, né? Também, síncope, que tem maior que 500, síncope sem beta-bloqueador, 524 pacientes, 101 receberam CDI e 3 morreram. Uma boa parte aqui, que não colocou CDI inicialmente, evoluíram com beta-bloqueador, né? Optou, não vou colocar CDI e vou dar beta-bloqueador. Desses 122 tiveram nova 5 beta-bloqueador, e aí receberam CDI, morte, então realmente um alto percentual que não colocou CDI nessa situação, progrediu com 5 beta-bloqueador depois, né? Agora, na análise que a gente comentou antes, por exemplo, assim, teve uma 5 sem beta-bloqueador, aí ele foi analisado até um ponto que teve uma morte cardíaca súbita. A análise parou ali, e aí depois da morte cardíaca súbita tem outra análise, né? Então, nessa análise, até o paciente ter um evento de risco maior nesses subgrupos, esse grupo aqui que teve sem beta-bloqueador, não teve mais tão estatisticamente significativo. Ajustando para acompanhar até o desfecho maior, aqui foi 0,41 de hazard rate, mas foi um P bem menos significativo. Na análise de pacientes que não estavam com beta-bloqueador, depois começaram o beta-bloqueador, fizeram uma análise específica disso, e também houve uma redução de risco, porém não significativa. Então, parece que essa terceira subgrupo aqui não teve um resultado tão significativo como os outros, né? Mas está batendo uma trava ali, aqui fez 0,07 em quem usou beta-bloqueador depois, né? Então, a tendência, né? Os resultados, então, em termos de complicações, né? O risco de choques inapropriados, né? Nessa análise, foram feitos dos 597 pacientes com CDI, só 282 foram incluídos nessa análise porque eles não tinham tantos dados assim específicos. Então, só esses 282 pacientes foram incluídos nessa análise de choque inapropriado. Desses, então, no follow-up aqui de 10 anos, o risco de choque inapropriado foi 23%. Bastante, mesmo quase igual ao risco de choque apropriado, né? Então, uma taxa alta aqui em 10 anos, né?
Eles viram que quem tomou choque, de acordo com o tempo, não aumentou a mortalidade desses pacientes que deram choque, porém foi uma taxa aqui alta. Em termos de complicações do CDI, né, a maior parte aqui foi em termos de disfunção do eletrodo, interferência eletromagnética do CDI, 59% desses pacientes. Mas o risco de complicação por maior CDI foi baixo, assim, em torno de 10 anos, 7% para fratura do eletrodo, 2% para ficção e 4% para disfunção do gerador. Então, assim, baixa, né? 7%, 10 anos de risco de fratura do eletrodo, né? Então, que é um grande porém aí da indicação para CDI para todo mundo, né? Essas complicações. Então, em termos de discussão, então, o Arthur coloca, né, que foi o primeiro estudo que estimou o risco de morte, realmente, de endpoint de pacientes com CDI, QT longo. A terapia com CDI, então, resumindo, reduziu o risco de morte total abaixo de 50 anos e morte cardíaca súbita nessa população QT longo. Houve também uma redução do risco de morte total em pacientes que foram indicados com morte cardíaca abortada, tanto pacientes com 5 beta-bloqueador também, os dois reduziram significativamente o risco. E realmente se suporta que o CDI realmente é um tratamento efetivo, né, realmente no registro. Em termos de 10 anos, né, o risco de choque apropriado em 10 anos foi 22%, né, que é importante. Então, 1 a cada 5 pacientes recebeu um choque apropriado com CDI, né, então foi realmente um valor significativo em 10 anos. Então, na discussão ele coloca que nesse terceiro subgrupo, né, que atualmente não é indicado colocar por diretriz, né, 100 beta-bloqueador com QT maior que 500, baseado na prática atual, não é indicado por diretriz, mas mesmo não sendo significativo na análise mais específica ali, desses pacientes que não colocaram CDI, houve um risco de 4,3% em 5 anos de ter uma morte cardíaca súbita, ou uma 5 beta-bloqueador. Então, é 50 anos. Então, talvez realmente não é um risco negligenciável, talvez realmente tenha que ser adicionado esse subgrupo para se beneficiar. 4,3% em 5 anos, né, em algum momento pior, né? Então, por outro lado, um risco de 25% de choque inapropriado, né, em 10 anos, não é negligenciável, e também precisa ter mais estudos para desenvolver técnicas para evitar principalmente a oversensição de onda T, né? Eu passei rápido aqui, mas nas complicações, né, ó, disfunção foi 50%, mas oversensição de T foi 20%, né? Táxi ventricular 18, FA flutter 9, em termos de choque inapropriado, né? Então, realmente, essa oversensição de T realmente foi significativa e precisa ter evoluir na programação para tentar reduzir isso. É difícil, né? Mas, né? Então, limitações. Estudo retrospectivo, né? Ele incluiu pacientes que até antes do começo do registro e depois, então a qualidade da coleta de dados, ele acha que aqueles que foram só retrospectivos, que não prospectivos no registro, pode ter perdido um pouquinho a qualidade dos dados. Não foi suficiente isso poder para ver, de acordo com o genótipo, né, de acordo com a genética, quais subgrupos que tiveram mais risco ou não teve N suficiente para ter poder para isso. Então, sobre observacional, né, lógico que tem fatores de confusão, mas ele cita que realmente ele fez ajustes estatísticos para vários fatores de prognósticos, de tratamento, de fatores de risco, então ele acha que realmente os dados são robustos. Então, no editorial, eu trouxe aqui porque foi interessante que o editorial desse estudo no Jack, ele fala, né, como é que esse estudo poderia mudar os guidelines atuais, as indicações atuais por diretriz. Então, na pacientes com síncope usando beta-bloqueador já está indicado hoje em dia, né? Classe 1 no americano, 2 no europeu. E então, esse estudo do ANG atual mostra que realmente tem o suporte para essas indicações. Pacientes sem beta-bloqueador que tem maior que 500 com síncope não é indicado atualmente no europeu. O americano ele coloca como 2B a indicação, né? Então, ele coloca lá que talvez tudo ele dê suporte realmente para o europeu e mantenha esse nível de indicação, na opinião dele, né? E coloca lá a mensagem principal que, apesar de tratamento atual, lógico, tem que se estimular o uso do beta-bloqueador apropriado, no limiar para colocar CDI tem que ser baixo, nesse paciente que pulou, porque a morte realmente total foi alta, né? Então é isso, pessoal, isso que eu tinha para tá aberto para discussões aí. E aí, Miguel, teus pacientes com QT longo, hein? É difícil, eu acho que a gente faz pouco diagnóstico, né, cara? Eu tenho 1 ou 2 pacientes com QT longo.
está faltando fazer diagnóstico, apesar que esse é o maior registro do mundo, tem 3 mil e poucos pacientes. Eu acho que as duas primeiras coisas são claras, né, para todo mundo. Essa terceira aí, que é uma coisa questionável, segundo eles, mas se a gente for olhar aquele fluxo soberano de quem tem 5 e com quem tem maior que 500 sem usar beta-bloqueador, ele não é nada favorável. 4,3. Ele não é nada favorável. É um E fluxo soberano bem ruim. 4,3, não é super. E sei lá, se vale a pena, num caso desses, tu dar beta-bloqueador e esperar para ver o que acontece, porque acontece 4,3% de evento grave, né? Pode ser 5, mas pode ser morte súbita. E, sei lá, tem um monte de complicação em CDI. TT longo é uma chatice. E geralmente é paciente jovem, é difícil a aderência ao tratamento, geralmente tem um outro remédio no meio da história, o cara toma um antibiótico, toma alguma coisa, um antidepressivo, e acaba fazendo arritmia. Mas tem paciente com 91 anos e com 87 anos. Não tem, envelhece, né? Ele só pensa em criança e jovem. Não, mas a idade média é 24, né? São tudo pacientes, a maioria de pacientes jovens. Se eles envelhecem, Pois é, estava olhando isso, né? As complicações, foi essa que está dando lá, de morte, foi bem mais tarde, foi 70, 80 anos. eu acho que isso induz alguns questionamentos, né? Porque o estudo ele tem que avaliar a morte decorrente da arritmia causada pelo QT longo. Se for olhar ao longo do estudo prospectivo longo, ocorrência de morte por outras causas, aí confunde muito, né? Então, Não, mas tem que olhar para ver se não é uma morte, por exemplo, lá tem uma por extração. Se fossem todas por extração, o cara tem que repensar e daí botar CVI endovascular, né? Talvez botar então, mortes relacionadas ou à doença ou ao tratamento. O cara que morreu de câncer, Acidente de carro. não tem nada a ver com Suicídio por choque de proteína. que tem que ver. Eu pensei logo. O cara pode cansar de tomar choque e se matar. Pode ser acidente de carro, pode ser uma síncope dirigindo. Choque inapropriado, dirigindo, né? Tudo eu acho que vale. Talvez câncer, não, sei lá. Mas morte é morte, né? É um evento duro que eu acho que precisa ser olhado. Eu acho que, assim, talvez nessas circunstâncias aí, suicídio e acidente de carro, sim, mas o que tem a ver câncer de pulmão, câncer de pâncreas, insuficiência cardíaca? Não tem muito sentido, na minha opinião, englobar isso, considerar como morte. Ele não deu morte por causa cardiovascular? Só. Isso. Separou, mas não deu. Só com morte menos ainda. súbita cardíaca, né? No terceiro grupo ali, né? Mas, cara, não tem dúvida que diminui a mortalidade, né? Isso aí, os números aí são claros, apesar de ser um registro, né? Mas está associado a muito menos mortalidade quem colocou o CDI. O problema é tu pilotar o CDI nesses pacientes, né? São sempre pacientes jovens que querem fazer atividade e não cuidam, e o eletrodo fratura, tem um monte de choque no projeto, fratura de eletrodo. São anos e anos e anos de segmento. É uma doencinha chata, né? Mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer hoje. Não tem muito o que fazer. Beta-bloqueador de CDI. Beta-bloqueador de CDI, falar, conversar, psicoterapia, para os caras tomar um remédio. Eu acho que são dois dilemas, na minha visão. Paciente bem jovem, porque assim, se você não faz nada de velho, é um drama. Por outro lado, indicar um CDI num cara de 20 anos, porque ele conviver com esse dispositivo, a gente sabe as chances de complicação que pode ter, né? E o segundo dilema que eu vejo é o paciente de mais idade. Você pega um cara com 55, 60 anos para cima, ele diz, pô, o cara não morreu até agora, vai morrer para lá, para frente, né? Então, será que é estratégia mesmo? E, coincidentemente, essa semana até eu atendi retorno de um cara que eu acompanho já desde 2002. Esse cara foi internado no HU, recuperado de uma morte súbita, foi investigado, não encontrou nada, e foi transferido para o Instituto
complementar a investigação. E lá, quando eu comecei a acompanhar na UTI, a única coisa que eu conseguiria identificar é um QT longo e ele vinha em uso de fluoxetina até internado, na Vila Morte Sul. CAT normal, eco normal, e, na verdade, acabou que não se achou nenhuma outra causa, ficou atribuído a esse QT longo. Estou tomando beta-bloqueador, isso desde 2002. Nunca teve nenhum síncope, nada. E o que teve parar a fluoxetina? Parou a fluoxetina e nesse período que eu venho acompanhando, nunca mais eu documentei QT longo. QT normal agora, sem a... E de 2002 até agora sem nenhum evento, não teve síncope, não teve nada. E ele veio agora para fazer uma avaliação pré-operatória e aí fiz uma avaliação cardiológica geral e o eco continua normal. E eu, por curiosidade, falei, naquela época não tinha ressonância, eu vou pedir uma ressonância para ele. Ele tem uma área de fibrose não isquêmica na região septo átrico lateral do VE. Eu não sei se ele já tinha isso lá no passado e como não tinha essa ferramenta. E o QT dele se mantém normal agora. O fato é que tem um teste ergométrico normal. Lá atrás ele tinha um CAT normal. Eu pedi uma angiotomo agora para correlacionar, para ver se explica essa área de fibrose. Em princípio não é nem etiologia isquêmica, parece ser. Ou seja, o cara aqui agora já está com 72 anos, sobrevivente de morte súbita. 19 anos, sim, né? Praticamente 20 anos. Né? Então, eu acho que QT longo, como disse o Bandeirão, não deixava para tratar, é chato demais. Por aí, não sei que não tem nada a ver com o artigo, mas, por exemplo, então, a princípio, se o cara tem um QT longo e teve uma síncope e não usa remédio, a maioria das vezes se coloca o remédio, né? Sim. E Padrão, se observa, né? Bota aí uma tabela lá só para a gente ver de quem não usava. Quem não usava? Acho que é mais Na indicação, para frente. sim? É, Ah, peraí. Aí. mais para frente, não, mais para frente. Pra frente? Aquele fluxograma, desculpa. Ah, tá. Mais um. Essa aí. Ah, que não usava, é. É esse daí. Então, 524 QT maior que tiveram, 15, um QT longo, nítido, sem uso de beta-bloqueador. Aí tiveram 5, né? Isso. Aí 101 foram para CDI. Isso. Tá bom, esse aí, teoricamente, estariam super bem tratados. Aí, 122 ainda tiveram 5, então, de que é... 52 eram 5 e 55 morreram direto, né? Ó, aqui, ó. Esses aqui... 10% morreram. 55 morreram. 20% receberam. 10% morreram direto. É. 20% no beta-bloqueador. 20% recebe com beta-bloqueador. 10%. Falou dos anos, assim, né? Sim, Bastante, né? é muita gente. Porque se eu ver naquela tabela de risco, nós falamos de risco, quem tem maior que 500 sempre maior risco, né? Então, quem tem maior que 500 ainda com 5... E o eletro usado para é sempre o eletro basal, né? Porque depois tu dá um pouquinho de beta-bloqueador, porque tem curto e aí tu já não... Mas tem que usar o basal. Esse é o único que eu acho que ainda é bem discutível. Tem uma coisa que chama atenção ali, ó. Se você olha os que não receberam o CDI, bem que o número absoluto foi grande, mas é 10%. Aí, dos que não receberam de cara a CDI, que tiveram 5 e botaram o CDI, que foi um número de 48, no segundo screen ali, Aqui. 10% de morte com o CDI. Morreu 10%? É. Então, é 10% contra 10%. Isso na análise ali não deu tão significativo. Então, Comparado com o que Mas não... aí é muito mais grave ainda, porque além de ter acima de 500, continuou tendo 5, apesar de beta-bloqueador. Ele foi percebido. Quer dizer, é mais grave ainda. Esse aqui, André, ele já estava tomando beta-bloqueador? Esse aqui? Não, esse não. O do lado. Aqui? Não, esse fico sobrando eu não entendi. Esse estava.
Vem daqui, para cá. aí desce, recebeu o CDI, aqui. Ah, Desce, aí Esse deve não ser o- recebeu. Não, acho que aí Aqui recebeu o recebeu. beta-bloqueador. daqui para baixo recebeu. Não, É, para mas esse baixo aqui- teve 5 picou o beta-bloqueador. E quem veio para cá morreu direto. Mas naquele dia já estava tomando Acho que beta-bloqueador. todos receberam. Daqui para baixo. Então, se você olha aqui, ó, 10% vai- esse morreram grupo com aqui que você disse que é mais grave, esses 48 receberam. É. Continuou fazendo 5. Os outros Sim. morreram direto. É. Não, mas veja, eles que, desse grupo, 48 receberam, 10% morreu. Os que não receberam, que são 122, morreu 10%. Ou seja, 10% aqui é igual a 10% aqui com o CDI. Mas aqui dá quase 50% desse grupo aqui. Poderia ter evitado 50 mortes lá se botar o CDI desde o começo. É. Né? Enquanto bota o CDI desde o começo, 3% morrem só, né? O grupo, 3 pacientes. Se tu analisar aqui, por exemplo, o cara desmaiou com um RPT acima de 500, botou um CDI, só morreram 3%, né? Aí, então, aqui tu, Mas tu aqui, tratou esses caras aqui. todo mundo recebeu beta-block. Beta-block esse CDI. Aqui morreu direto. E Isso. aqui continua tendo 5, que apesar do beta-block segue. Mas assim, todos esses aqui receberam beta-block. Todos. Eu acho que o dado importante é esse aqui, ó, tomando beta-bloqueador, 55 morreram. Eu acho que o dado importante é o seguinte, que acima de 500 milissegundos, o beta-block não protege. Eu também acho. Essa é a resposta. É para CDI. E o CDI talvez proteja pouco. O beta-block é para o cara ter menos choque, talvez. Mas não vai evitar que o cara morra. Também isso aí é um saco de gato. Que tem o tipo 1, 2, 3. Só o tipo 1 que eles E tem outra. Paciente tipo 3, o beta-block piora. São hoje 18 ou 19 tipos de PT. Não, eles acabam sendo Tem que ver quantos por mais cento 3 ali, tipos. quantos por cento era tipo 3, você sabe? É que. É a minoria Tá, 3, né? A maioria 1, Aqui. ó, É 18. 18%. Dos genotipados, Não é né? tão pouco. Não é tão É, Você quase. imagina que maioria- nesses 18% o beta-block vai ser 50% aumentado são uma tipo coisa. Olha, Que baixa a frequência cardíaca. O beta-block, na verdade, está até contraindicado. E outra coisa que não tem nesse trabalho, né, que só 3% do grupo que tinha CDI que fez a denervação. Tem pouco. A denervação é um troço que funciona muito. eu não sei a experiência de vocês, mas estimulação contínua também, assim, tipo, eu tento deixar um PT mais curto. Deixar Isso uma funciona no frequência tipo 3. 90, Aqui ele tem uma paciente que menos choque. botou o CDI, tomou choque, e depois que passou para a programação de aí ela não teve mais. Essa paciente foi mais que isso. Acho que ela estava recebendo verapamil positivo, que eu não sei. E aí veio para mim, puta, que tem um desse tamanho, está dando verapamil, tem que dar beta-bloqueador. Eu não fiz o diagnóstico que era o tipo 3. Né? Pela morfologia dá para ter uma ideia, mas na época eu não fiz, não tinha esse conhecimento, eu fui burro. E aí eu tirei e dei beta-bloqueador. Aí ela piorou. A pessoa fez 5 e coisa e tal. Aí ganhou o CDI. Tá? E aí continuou com o evento. Aí o que aconteceu? A gente indicou o CDI, né? A gente deixou em AI, uma frequência ali de 70 para cima, nunca mais a mulher teve absolutamente nada, sem medicação, sem nada. Não sei quantos anos tem isso já. Já temos 20 anos no mínimo, 15 e 20 anos. Ou seja, foi só botar a mulher com frequência cardíaca de 70 para cima, Se ela tivesse recebido um marca-passo, teria resolvido. Eu achei o percentual alto também aqui de questão do CDI só com o pacemaker aqui, né? 20%. Nesse caso, foi nítido, porque Sem evento. piorou a situação. E posteriormente, exerce o genético. Ela não tem, mas ela tem uma morfologia típica de T3. Fazia A história clínica ela largava o PT, e ela tem uma história seguinte: está dormindo, Tá bom, Aí, bora. parabéns aí. Vamos lá. Não sei se alguém quer cair. Quantos que temos na vida aqui? o total de 10 Total de zero. Vou falar que aí, para entender que na análise contrária do trabalho, para entender como é que funciona. Eu achei Até ter o interessante. evento, até eu entendi isso aí na artigo. Apesar de ser um estudo observacional, eu achei interessante a análise por hazard ratio. Eu acho que dá
se fosse talvez por odds ratio, não desse para dar essa referência dos dados, né? No finalzinho. Ele corrige o número de eventos distribuindo o valor de 10 anos. Né? Acho que, dadas as limitações do trabalho, porque fazendo um estudo prospectivo disso aí, não tem como, né? Tem como. Ainda mais no falou de 10 anos, até a questão ética. Enfim. Então, apesar das limitações, eu achei a análise de estatística bem interessante. Então, a minha assim, que eu questionaria a questão da mortalidade total, né? Que eu era discussão de antes. Talvez pudesse ter tido uma terceira análise ainda que teria só de morte cardiovascular. Pode ser que trouxesse algum dado interessante, porque ele só fez de morte súbita, né? Mas na questão da escolha provavelmente ele deve ter feito ali, deve ter feito por novo, imagino, né? E aí essa análise de número de eventos corrigida por tempo, achei que ficou bacana. Pelo menos uma informação da gente, achei isso bacana. Coisa legal de colocar nesses programas era a data de plano seguinte, quanto tempo dá o choque, quanto tempo livre de arritmia. E tem também a questão do que tem longo adquirido da doença crônica, que às vezes, não foram todos que têm longo genético, né? Ou eram todos? Não. Pode ter cardiopatia isquêmica crônica, ou infarto agudo em curto que tem, no longo prazo ele é longo. Cardiopatia isquêmica crônica pode largar o QT também, resultar em morte por outra causa. Mas isso aí é que são mais os que O registro é isso muito longo. Tem pleno É. registro, né? Então, dito eu, né? Eu acho que esse trabalho que foi dito que ele mais contribuiu foi mostrar que o parâmetro que teve acima de 500 corrigido é muito grande. Independentemente se você vai dar beta-bloqueador ou não, a evolução vai ser péssima de qualquer jeito. Eu acho que nesse grupo, eu acho que o CDI está indicado. Eu não acho isso na hora da vez que os caras botaram de 2B, né? 2B, e tal. Mas, eu Os entendo números isso, são vai bons, dizer né? assim, é indicado, ele é mais grave, mas como eu falou, o CDI também não protege tanto. Quando tu for ver, lá ainda morre mesmo o CDI. A doença é grave, independente do que a gente faça. Independente do beta-bloqueador, independente do CDI. É uma doença grave. Aí tem lá 4 que falharam o CDI. Pode ser que seja isso. Não é falha do CDI, é choque, ele não sabe. Outra coisa que eu sempre tive dúvida é se existe, de fato, a condição nosológica QT longo não congênito. Né? A gente sabe que determinadas drogas alongam o QT, não só droga, funções, febre, mas alonga QT dentro de uma variabilidade que ainda é normal. O cara que, sob efeito de uma droga ou sob efeito de febre, ele vai com QT acima daquilo que a gente consegue